Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Raízes da Restauração, a Gênese Histórica do Conceito de Volta à Bíblia, do C. Leonard Allen e Richard T. Hughes, publicado pela editora Vida Cristã. Se você gosta aí do meu trabalho, peço aí para que você já deixe aí o like, compartilhe esse vídeo. Para você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, aciona o sininho aí para você ser avisado. Não esqueça aí de ver aí a minha playlist, já tem uns 30 livros lidos aí na íntegra para o seu crescimento espiritual aí em diversos temas aí na vida cristã. E tendo alguma dúvida, não fique com dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também. Então vamos lá, terceiro vídeo, se eu não me engano, desse livro. Hoje a gente vai ler Raízes na Renascença. Erasmo de Roterdã escreveu o seguinte: se alguém deseja aprender a piedade e não ficar na argumentação, que vá diretamente às fontes e àqueles escritores que beberam diretamente das fontes. Fecha aspas. As primeiras raízes do movimento da restauração do cristianismo primitivo, sem considerar a própria Bíblia, vêm da renascença dos séculos XIX, 14 e 15 na Europa. O contexto, subtítulo, o contexto medieval. Para melhor compreendermos nossas raízes renascentistas, devemos ter em mente que, no quinto século da nossa era, os bárbaros do norte da Europa destruíram o Império Romano. Suas instruções políticas, seus conhecimentos e suas artes. Essa destruição em grande escala da cultura romana mergulhou a Europa num período de 1000 anos conhecido como Idade das Trevas. Esse período foi de trevas porque a luz do conhecimento, em grande parte, havia se desvanecido. A ignorância prevalecia em praticamente todos os setores. Durante esse período, a vida espiritual da maioria dos europeus era dominada por dois grupos, superstição e dependência. Com o aprendizado grandemente obscurecido e o ensino confiável das escrituras praticamente inexistente, as pessoas comuns entregavam suas imaginação a um sem número de superstições. A maioria das pessoas tinha uma visão do mundo como sendo povoado por anjos, demônios e outros seres sobrenaturais que controlavam suas vidas e determinavam seus destinos. A Igreja Católica Romana chegou a dominar tanto a cultura como a política europeia, e praticamente todas as pessoas dependiam da Igreja para a sua salvação eterna. Por outro lado, a Igreja controlava e administrava os 7 sacramentos que, se observados, eram os únicos meios através dos quais a graça salvadora de Deus poderia ser dispensada. Por outro lado, a Igreja também detinha tanto o imenso poder da excomunhão, que excluía os hereges e pecadores da graça salvadora dos sacramentos, quanto do interdito, pela qual o Papa poderia excluir dos sacramentos todo um povo ou nação. Estas duas
desculpa, engasguei com a minha própria saliva. Essas duas potentes armas mantinham toda uma população europeia sobre a dependência de um Deus encolerizado que manifestava sua vontade unicamente através da Igreja Romana. Esse senso de dependência era fortalecido pelo sistema feudal. Os senhores feudais exigiam trabalho dos seus vassalos, que dependiam em tudo dos seus senhores para sua própria sobrevivência. Desde que a economia feudal não tinha como base o dinheiro ou o comércio, mas serviço prestado em troca de proteção e subsistência, os servos e vassalos estavam sempre aprisionados num rígido sistema de dependência. Esse sistema sociopolítico dominador contribuiu para a concepção geral de Deus como um senhor feudal glorificado. Nos últimos anos desse período, Tomás de Aquino, 1225 ou 1227 a 1274, contribuiu para o desenvolvimento de um sistema teológico conhecido como escolasticismo. Tomás de Aquino procurou aplicar os pontos de vista da filosofia aristotélica ao pensamento eclesiástico medieval. Seu sistema era profundamente racionalista e muito colaborou nos derradeiros anos da Idade Média para a formação de uma burocracia de clérigos e teólogos basicamente ignorantes em relação às Escrituras, porém inclinados às discussões, ao tradicionalismo e às argumentações baseadas na esperteza e na utilização criativa de silogismo. Então, no limiar da Renascença, cerca do ano de 1300, o cristianismo na Europa tornou dois rumores muitíssimos divergentes. Por um lado, uma visão do mundo alimentada pela superstição e pela dependência de um Deus feudal, que dominava a vida da população geral. Por outro lado, clérigos e teólogos privilegiados entregavam-se a discussões acadêmicas quase que totalmente dissociadas da vida daquela população. Em ambos os casos, as escrituras fundamentalmente constituíam-se num livro fechado e esquecido. Obviamente, havia exceções a esses dois grupos principais. Várias ordens de monges e de freiras buscavam renovação espiritual e sectários radicais erguiam suas vozes a favor de reformas e às vezes da própria restauração do cristianismo primitivo. Deste último grupo faziam parte dissidentes como João Wycliffe, 1328 a 1384, na Inglaterra, e João Hus, 1373 a 1415, na Boêmia. Eles chamavam pelo retorno à piedade simples baseada nas Escrituras e no exemplo da igreja primitiva, e ambos procuravam colocar as Escrituras nas mãos do povo em geral. A grande máquina do catolicismo medieval, todavia, silenciou suas vozes, queimou Hus e forçou seus seguidores, entre parênteses, os Lollardos e os
hussitas, fecha parênteses, a uma longa clandestinidade. Por isso mesmo, os esforços no sentido de se encontrarem os nossos antecessores acabam encontrando poucas raízes palpáveis na Idade Média. Muitos dos dissidentes radicais, na verdade, antecipavam pelo menos algumas das coisas nas quais acreditamos e ensinamos hoje. Todavia, em virtude de haver a Igreja Romana perseguindo esses grupos até a sua extinção, ou de tê-los forçado a uma existência clandestina, não é possível o estabelecimento de ligação claras que relacionem a Igreja de hoje a esses primeiros grupos dissidentes. Em vez disso, a tentativa de seguir as nossas raízes deveriam começar pelo grande impulso dado pela Renascença, no sentido de que fosse recuperada a sabedoria do mundo antigo. Subtítulo: A Renascença. A Renascença teve seu início no século XIV, quando um individualismo havia recentemente surgido entre os europeus, corroendo o sentimento de dependência em relação aos senhores feudais, que tinham dominado a Europa durante tanto tempo. Esse individualismo recente estava, na realidade, no amago da Renascença e encontrava sua expressão básica como uma fé na capacidade natural de raciocínio e na criatividade do ser humano. As artes, a literatura, a música e todos os tipos de erudição floresceram durante esse período, de 1300 a 1517. Na religião, o espírito da Renascença produziu um profundo sentimento de autoconfiança. Poucos pensadores da Renascença contavam com um Deus soberano para capacitá-lo a fazer o que era bom. Ao invés disso, uma pessoa decidida livremente fazer o bem e alcançava esse objetivo através de esforços rigorosos e decididos. A questão fundamental da Renascença girava, portanto, em torno do que era o bem. Pensadores da Renascença quase unicamente rejeitavam os valores medievais. E eles achavam que a história medieval havia poluído o fluxo da aprendizagem, da sabedoria e da cultura. Portanto, se alguém desejasse saber o que era bom, precisava evitar os ensinamentos dos pensadores recentes e retornar à fonte original da sabedoria e do conhecimento, os ensinamentos dos antigos. A sua procura pela sabedoria do mundo antigo conhecia como humanismo. Começou na Itália renascentista. A divisa universal do humanismo era ad fontes, retornar à fonte ou origem. O humanismo, propriamente dito, foi uma espécie de movimento restauracionista que defendia o retorno à sabedoria de uma época mais nobre e mais pura. Os humanistas italianos preocupavam-se particularmente com a sabedoria pagã dos antigos gregos e romanos, tais como Platão, Sêneca e Cícero, dedicando-se a duas tarefas, A primeira era a de esquadrilhar meticulosamente as bibliotecas, próximas ou distantes, à procura de velhos manuscritos que pudessem lançar alguma nova luz sobre os ensinamentos dos antigos. A segunda era a de procurar viver e encorajar outros a viverem
vidas fundamentadas nos ensinamentos éticos dos pensadores antigos, que eles tanto admiravam. Subtítulo: O Humanismo Cristão. No século XV, o humanismo cruzou os Alpes, indo da Itália para o norte da Europa. Lá, o humanismo tomou uma forma decididamente cristã, produzindo não apenas humanistas, mas humanistas cristãos. Estes eruditos, assim como o fazia os humanistas italianos, também procuravam recuperar a sabedoria dos antigos. Todavia, eles estavam mais interessados nos pensamentos cristãos do que nos pagãos. Eles esquadrilhavam bibliotecas e mosteiros através da Europa e à procura de textos antigos, tanto de livros bíblicos como de escritos dos cristãos primitivos. Erasmus de Roterdã, 1466-1536, considerava o, abre aspas, príncipe dos humanistas cristãos, fecha aspas, elaborou um texto confiável do Novo Testamento grego, sua mais destacada obra, que passou a simbolizar as aspirações da época. Os humanistas cristãos esforçavam-se também para que fosse restaurada na cristandade a piedade e o comportamento ético ensinados por Jesus, pelos apóstolos e pela igreja primitiva. No seu ponto de vista, os teólogos escolásticos, com suas discussões áridas e estéreis, e sua negligência em relação às Escrituras atrapalhavam a piedade em todos os lugares. Os humanistas cristãos lançaram um ataque frontal contra o escolasticismo do final da Idade Média e os teólogos escolásticos, por sua vez, responderam à altura. A batalha que se seguiu lançou os escolásticos, que defendiam as tradições da teologia medieval, contra os humanistas cristãos, que direcionavam o povo para além daquelas tradições, diretamente à fonte do aprendizado cristão, as próprias Escrituras. Uma história contada por Thomas More, eminente clérigo e humanista inglês, capta bem os problemas com que se deparavam os humanistas cristãos no que diz respeito à mentalidade dos teólogos escolásticos. Um comerciante italiano promoveu uma festa e entre os convidados encontrava-se um teólogo escolástico particularmente insuportável. Independentemente do que qualquer pessoa dissesse a respeito de qualquer assunto, esse teólogo sempre queria discutir e propor silogismos. Finalmente, o comerciante atraiu o teólogo para uma discussão a respeito de religião. Desconfiado de que o teólogo não sabia absolutamente nada sobre a Bíblia, o comerciante começou a inventar passagens das Escrituras e a atribuí-las a determinado texto bíblico, citando o livro, capítulo e versículo. Ele ainda fazia questão, relata More, de, abre aspas, citar o 20º capítulo se o livro tivesse apenas 16, fecha aspas. O teólogo ficava, então, em situação bastante difícil. Ele não fazia, abre aspas, absolutamente nenhuma ideia do conteúdo das Escrituras, fecha aspas, escreve More. Ele não queria parecer idiota ou mal informado e nem queria admitir a derrota. Portanto, assim que qualquer pessoa
existente das Escrituras era citada contra ele, logo dizia, abre aspas, bem lembrado, Senhor, todavia eu entendo esse texto da seguinte maneira, fecha aspas, e então ele o interpretava de dois modos diferentes, um dos quais apoiava o seu oponente e o outro que lhe dava condições de se safar da situação. E se o comerciante o pressionava mais fortemente, argumentando que a interpretação do teólogo não era a correta, então ele jurava solenemente, de maneira tal que qualquer um acreditava nele, que Nicolau de Lira também havia interpretado daquela maneira. Tal era o estado de coisas entre os teólogos escolásticos no limiar do século XVI. Erasmo, na verdade, estava falando pela maioria dos humanistas cristãos de sua época quando ele atacava os teólogos escolásticos com penetrante severidade. É possível encontrar com frequência mais da autêntica e verdadeira sabedoria em uma pessoa obscura, em geral considerada simplória e meia maluca, cuja mente foi ensinada pelo Espírito Celestial de Deus, do que em muitos impertigados que se finge de teólogos, 3 ou 4 vezes doutor disso e daquilo, estufados com seu Aristóteles e cheio de doutras definições, conclusões e proposições. Erasmo então acompanhou, Erasmo então apontou para além dos teólogos contemporâneos, para a verdadeira fonte do aprendizado e a da piedade cristã, as Escrituras. Por que dedicar a maior parte da vida a Averroes em lugar de dedicá-las aos evangelhos? Por que desperdiçar quase toda a vida com ordenanças humanas e com opiniões contraditórias entre si? Estas últimas, na realidade, podem agora representar o ponto de vista dos quais eminentes teólogos, mas certamente os primeiros passos dos grandes teólogos do futuro partirão destes autores das Sagradas Escrituras. Desejamos, portanto, de todo o nosso coração esta literatura. Abracemo-la, ocupemo-nos continuamente com ela. Beijemo-la afetuosamente e, afinal, morramos em seus braços. Sejamos modificados por ela, uma vez que os estudos são transformados em conduta moral. Novamente, Erasmo argumenta na mesma linha, dizendo que, abre aspas, se alguém deseja aprender a piedade em lugar da contenda, que vá diretamente às fontes e àqueles escritores que beberam diretamente das fontes, fecha aspas. Para os humanistas cristãos, a teologia da Idade Média, com sua inclinação para o abstrato e sua ênfase na discussão lógica, simplesmente havia desviado o cristianismo do seu alvo principal, dois pontos, ou de alcançar uma vida semelhante à de Cristo, através da restauração das puras fontes da fé. Portanto, Erasmus procurou recuperar a
esquecida, entre aspas, filosofia de Cristo e estimular o povo à verdadeira piedade e santidade. A fonte primária para essa vida espiritual era a Bíblia, que ele chamava de, abre aspas, celeiro oculto de sabedoria eterna, fecha aspas. Muitos teólogos escolásticos, firmemente arraigados ao pensamento da sua época e muito relutantes em mudar seus pontos de vista, atacaram violentamente os humanistas cristãos por estarem propondo coisas, entre aspas, novas. Todavia, Erasmus revidou seus ataques e acusou-os de estarem grandemente equivocados. Eles estavam chamando de, abre aspas, novas as coisas mais antigas de todas, e estavam chamando de antiga as que eram realmente as mais novas, fecha aspas. Erasmus então lhes mostrou quais eram as coisas realmente novas. É alguma coisa nova o fato de excluir do santo dos santos da teologia alguém que não suou durante anos estudando a Averroes e a Aristóteles? É alguma coisa nova entupir os jovens que estão estudando para obter um diploma em filosofia com sofismas absurdos e problemas inventados apenas para confundir a mente? É alguma coisa nova excluir quaisquer argumentos trazidos das fontes das Sagradas Escrituras e aceitar apenas aqueles tirados de Aristóteles, das bulas papais, das resoluções dos acadêmicos, do brilho dos catedráticos em leis papais ou de precedentes, abre parênteses, tolos em sua maioria, fecha parênteses, distorcidos da lei romana. Se formos nos sentir ofendidos pelas coisas novas, essas são, na realidade, coisas novas. Erasmus mostrou-lhes, então, o que era realmente antigo. Os ensinamentos de Jesus, os apóstolos e os cristãos primitivos. Conclusões. Todavia, ninguém deveria supor que os humanistas cristãos fossem pietistas com uma forte tendência a considerar todo e qualquer aprendizado como uma ameaça à verdadeira espiritualidade. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os humanistas cristãos eram estudiosos muito sérios que possuíam extraordinários conhecimentos. A verdadeira escolha diante de um humanista cristão não estava entre o conhecimento e a ignorância, mas entre o escolasticismo e as escrituras. Erasmo deixou muito claro o seu compromisso com o conhecimento cristão quando criticou, abre aspas, uma tentativa de interpretar a Escritura Sagrada por alguém não preparado e não versado em grego, latim e hebraico e nas coisas da antiguidade, coisas sem as quais é não apenas idiotice, mas também impiedade alguém empreender a tarefa de tratar com os mistérios da teologia, fecha aspas. E ainda assim ele confessou com grande tristeza que, abre aspas, isso é feito em todo lugar por muitas pessoas que aprenderam apenas alguns silogismos insignificantes e alguns sofismas infantis, e então só Deus sabe o que não
ousarão eles fazer? O que não irão ensinar? Fecha aspas. Também ninguém deveria supor, pelo que foi dito acima, que os humanistas cristãos eram caracteristicamente a favor da restauração da igreja primitiva. Da mesma maneira, isso não é verdade. Os humanistas cristãos não formavam uma seita ou uma igreja e nem tinham uma menção positiva, uma mesma posição teológica. Alguns, na verdade, se tornaram protestantes, embora muitos outros tenham permanecido na Igreja Católica Romana até o fim de suas vidas. Tipicamente, a sua preocupação principal não era a de resgatar a igreja primitiva, mas simplesmente a de restaurar os ensinamentos dos cristãos primitivos e de aprender com eles o significado da vida cristã autêntica e da espiritualidade verdadeira. Assim, embora Erasmo tenha criticado muitos teólogos escolásticos e ridicularizado os abusos dentro da igreja, ele permaneceu um adepto fiel do Papa até o fim. Ele, na verdade, acreditava que se fosse possível reconstruir um preciso modelo neotestamentário da igreja, o que ele duvidava, não seria possível imitá-lo em virtude de, na época, as condições serem completamente diferentes. Apesar disso tudo, os humanistas cristãos lançaram alicerces extremamente fortes e amplos para aqueles que, mais tarde, procurariam restaurar a igreja primitiva. Esses alicerces eram, na verdade, constituídos pela insistência no fato de que a antiga fé cristã era normativa, enquanto que as especulações dos teólogos mais recentes não eram. No final do século XV e no início do século XVI, a perspectiva humana a respeito do mundo antigo e da antiga fé cristã passou a predominar cada vez mais em várias universidades europeias. Várias pessoas que mais tarde se tornariam figuras preeminentes da Reforma Protestante frequentavam essas universidades, assimilaram os pontos de vista humanistas e se tornaram extremamente leais aos antigos modelos e normas. Alguns desses reformadores canalizaram o seu respeito pela antiga norma e pela antiga piedade para um favor pela igreja primitiva em seus vários aspectos. Falaremos a respeito desses reformadores no próximo capítulo. Concluímos então aqui esse capítulo e depois, próximo capítulo, vai falar sobre raízes na reforma. Uma palhinha aí, se você quer dar uma pausa aí e já ler o começo aí do que a gente vai ver no próximo vídeo, dá a pausa aí e veja. Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Raízes da Restauração, da editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o like, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, seus grupos aí da família, do trabalho, da escola, para que mais e mais pessoas entendam sobre da onde veio, esse movimento de restauração da igreja primitiva. E se ficou alguma dúvida aí, também está aí o meu e-mail, está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também, tá bem? Muito obrigado,
Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?